Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Vamos dar início mais esse culto nesta noite. Vamos dar continuidade à nossa lição da semana passada, cujo tema era a grandeza de Jesus, onde nós citamos aí o texto de João 8, de 1 a 20. João 8, de 1 a 20. Você que está com a sua Bíblia aí, se você puder, abra a sua Bíblia em João 8, de 1 a 20. Nós não vamos comentar todos os textos, mas nós vamos, à medida do possível, trabalhando com esses textos. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Na semana passada, nós fizemos uma citação, mas a gente vai primeiro orar antes de iniciar. Que convido você a curvar a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós entramos na sua presença neste momento, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui na sua casa, neste culto, por aqueles que estão conosco nesta live também. Deus amado, que o Senhor possa tomar as nossas vidas nesse instante, sondando o nosso interior, ó Deus querido, ministrando sobre nós através da sua palavra, os propósitos do Senhor para cada um de nós. Queremos colocar diante de Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, o orgulho do nosso coração, a murmuração, a acusação, a inveja. Tudo aquilo, Senhor, que contribui para que o nosso coração se contamine com o lixo. Em nome de Jesus, toma as nossas vidas. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Seu perdão. A Sua palavra diz que as Suas misericórdias já se renovaram sobre nós a cada manhã, e nós cremos nisso, por isso estamos aqui, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e nós te agradecemos por mais este culto, que iniciamos neste momento para a glória do teu nome, amém, graças a Deus, amém, aleluia. Bem-vinda Silvia, que já está aqui conosco. Vamos continuar com a lição da semana passada, onde nós falamos sobre a grandeza de Jesus. A grandeza de Jesus. Pastor, por favor, baixa o som. Nós vamos recordar rapidamente alguns pontos que nós citamos na semana passada, né? Onde nós falamos na manifestação da graça de Jesus, no conflito que isso gerou junto à humanidade. Observamos também que Jesus faz grandes revelações aqui acerca da sua pessoa e do seu ministério. Ele defende aqui uma mulher flagrada em adultério, lembrando aos seus acusadores que eles também são pecadores. Então essa lição, resumidamente, ela nos traz uma oportunidade de estarmos refletindo sobre o pecado e o pecador. Lembrando que Jesus nos ama, mas Ele odeia o nosso pecado. Então precisamos abandonar as práticas que nos distanciam do Senhor. Aí nós falamos que Jesus é grande em perdoar. E que às vezes nós precisamos muito refletir sobre isso. Porque temos dificuldade em perdoar em determinadas situações. Clamamos, pedimos o perdão do Senhor, pedimos uma nova chance a Ele, mas temos dificuldades em perdoar determinadas situações. Bem-vinda também conosco, Dorivalda, Otávio, seu Otávio Miranda, prazer aqui conosco, lá da Ilha Comprida. Grande abraço a vocês, viu? A Rosângela, Deus abençoe vocês. Em breve, creio que nos veremos. Então, é bom nós refletirmos sobre o pecado, porque às vezes nós somos bons julgadores, acusadores, e a palavra de Deus diz que com a mesma medida que julgamos, nós somos julgados, e cada um de nós tem risco de pecar. E diz em outra passagem, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, cair é um risco de todos, vigiar é uma situação que é para todos nós. A Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Bem-vinda Soraya também aqui conosco. Vamos falando um pouquinho mais, estou só resumindo a parte da lição da semana passada, onde nós falamos aqui de Jesus se encontrando ali junto aos escribas que trouxeram aquela mulher
aquela mulher que estava em pecado, aquela prostituta, para ser julgada ali em meio a uma multidão, os fariseus e escribas ali presentes, e Jesus aguardando todo aquele movimento ali. Mas Jesus foi cutucado ali, foi questionado ali, as pessoas que estavam ali tentando fazer justiça com as próprias mãos, começaram a levantar Jesus de uma forma que ele trouxesse uma resposta. E se aquela mulher iria ou não ser apedrejada, o que ele pensava a respeito. E nós vemos nesse texto que aquela mulher, ela foi pega em adultério. E eles ainda perguntam: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então eles queriam ali ouvir a opinião de Jesus. Por quê? Porque eles criam no poder de Jesus, que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, ou eles queriam de fato ouvir para usar isso contra Jesus? Certamente a segunda escolha, né? Eles estavam inflamando toda aquela situação no meio do povo para criar um momento constrangedor ali, de acordo com a decisão de Jesus, com aquilo que ele fosse falar ali. Bem-vinda também Elizabeth conosco. Mas Jesus, sábio como sempre, soube se posicionar ali, né? Quando ele respondeu, ele inclinou-se e escrevia com o dedo na terra. Os fariseus insistiam com Jesus, perguntando a ele o que ele faria ou o que ele pensaria a respeito de tudo aquilo. Aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então, resumindo toda a lição, eu quero fixar nessa frase, nessa fala de Jesus: aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Então é algo para refletirmos, porque às vezes nos julgamentos que nós fazemos, nós nem sendo juízes somos, mas somos bons para ditar sentenças e penalidades, né? Mas Jesus diz: aquele que não tiver erro, aquele que não pecou, aquele que não estiver em pecado, atire a primeira pedra. Nós sabemos que o pecado é um risco para todos nós. E quando Jesus disse isso, eles foram se afastando um a um, ao ponto de ficar somente Jesus e aquela mulher. E Jesus continuou ali escrevendo. De repente ele se levanta a cabeça e olha, ninguém mais ali, só os dois. E ele pergunta: onde eles estão? Cadê aqueles que te condenaram? Alguém te condenou? Alguém deu alguma sentença a ela, né? E ela disse: não, se foram. E Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então aí nós vemos o amor do Senhor em prol do pecador. Por isso nós estamos aqui hoje, não é porque somos melhores que ninguém. Nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor, porque Ele é quem tem cuidado de nós, Ele é quem tem nos dado uma nova chance. Ele é aquele que tem perdoado os nossos pecados. E a palavra dele diz que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos oportunidade de conserto. Precisamos confessar a Ele, nos arrepender desses pecados. E certamente o perdão do Senhor vem sobre nós. Amém? Bem-vinda Jaqueline Bernardo. Não estou visualizando bem, mas parece que é a minha amiga lá de Maceió. Um grande beijo para vocês, viu? Beijo também para Soraya, para Elizabeth. Bom ter vocês aqui. E hoje, culto ao vivo é isso. É carro do ovo, é show, é rodeio, vai passando tudo aqui na frente. Aleluia. Vamos continuar. E nós vamos dar continuidade hoje no perdão de Cristo. Eu quero repetir só esse pedaço. O perdão de Cristo motiva o pecador a viver em santidade. Quando Jesus diz: vai e não peques mais. Então, como é bom nós lembrarmos que dependemos do perdão do Senhor. Nós precisamos nos render para receber o perdão dele. E mais, que quando o homem
descobre, Deus cobre. Quando o homem expõe o outro, quando o homem expõe o outro à vergonha, quando o homem apresenta o outro para humilhá-lo diante de uma prática, Jesus vem e cobre, Jesus vem e protege. Mas quando nós desejamos encobrir erros, Jesus vem e descobre e traz à tona. E tudo aquilo, a Bíblia diz que tudo aquilo que está encoberto será descoberto por Ele, certamente, porque Ele é Deus. E aquela mulher pecadora, ela foi alvo da graça de Deus, assim como nós. É pela graça. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Olha que interessante. Não tem como fazer algo para Deus me amar mais ou me amar menos. Ele simplesmente me ama, do jeito que eu sou. Com todas as minhas fraquezas, com todos os meus defeitos. Claro que isso não me dá liberdade para fazer o que eu quiser. Por quê? Porque tudo tem consequências. Então eu preciso me lembrar disso, que Jesus me ama, mas odeia o meu pecado. Então eu, fugindo da aparência do mal, eu vou evitar entristecer o coração do Senhor. Então Ele me ama, mas Ele não está de acordo com o meu pecado. Continuando aqui, Spurgeon também disse: tenho pregado o Evangelho de Cristo por muitos anos e jamais conheci alguém que tenha confiado em Cristo, tenha pedido o perdão dele e não tenha recebido esse perdão. Bem-vindo Marcos conosco, também já a Dulce Tenca, bem-vindos queridos. Então, olha lá, uma colocação do Spurgeon, quando ele diz que ele não conhece ninguém que tenha pedido o perdão do Senhor pelos seus pecados e o Senhor o tenha abandonado, não tenha recebido do Senhor esse perdão. Nunca me encontrei com um só homem que tivesse sido recusado por Jesus. Tenho conversado com mulheres às quais ele restitui a pureza primitiva, com bêbados a quem ele livrou dos hábitos vis, e com outros culpados de horríveis pecados que se tornaram puros como crianças. Então Jesus pode transformar qualquer vida, qualquer um de nós. Se nós estamos aqui, porque Ele já está trabalhando em nós, senão não estaríamos. E certamente Jesus nos tirou lá do meio do lixo, amém? Amém. Por isso estamos aqui, porque Ele nos deu a oportunidade de transformar a nossa vida, nos colocar de pé, moldar o nosso caráter, trabalhar no nosso interior. E isso é que tem feito diferença em nós. Essa força vem do Senhor. Essa transformação interna vem dele. E eu preciso me lembrar disso. Continuando aqui. Sempre, ele ainda falando, sempre ouço a mesma história. Busquei o Senhor e Ele me ouviu. Lavou-me no seu sangue e estou mais branco do que a neve. Então é Jesus transformando a nossa vida dia após dia. Claro que hoje, em nome de Jesus, eu preciso crer que eu sou melhor que ontem. Mas amanhã eu ainda tenho muito a melhorar, a mudar. E o importante de tudo isso é saber que o Senhor sempre tem algo a trabalhar em mim. Sempre tem algo a mudar na minha vida. Eu nunca estou totalmente pronta. Às vezes a gente pensa que, eu citei isso no domingo aqui no culto, pelo fato de estarmos num banco de igreja, todo domingo no culto, toda quarta, todo evento, nós já estamos prontos, somos bons demais, melhores do que muita gente que está lá fora. Negativo. Com certeza, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, é provável que pessoas que estão sentadas nos bancos das igrejas, muitos ficarão, e outros que estão lá fora, mas que creem em Jesus como o Senhor das suas vidas, estarão indo com Jesus para a glória. Então, que a gente possa se preocupar com isso, quem nós somos em Cristo Jesus. Jesus é a luz do mundo. O capítulo 8 ainda de João, de 12 a 20, fala sobre isso. E lá em João, João traz 7 afirmações que começam com a expressão eu sou. Então, ele cita aí alguns textos, 6:35, 8:12, 10, 9:11, 11:25. Tem vários textos com o objetivo de revelar a sua divindade. Eu sou
aquele que fala com você. Agora ele estava no templo em Jerusalém, no momento ali junto às mulheres, participando da festa dos tabernáculos, como nós lemos lá no início da lição, na semana passada. No primeiro dia da festa, ao final do dia, os 4 candelabros do templo eram acesos para lembrar a coluna de fogo que havia guiado Israel no deserto. Jesus aproveita esta oportunidade para afirmar a todos que ele era a verdadeira luz. Nós falamos um pouco também na semana passada do trajeto, falamos no domingo no culto, do povo, da saída do povo do Egito para a terra prometida, que Jesus havia prometido que daria para eles ali uma terra diferente, uma terra que emana leite e mel, a terra da promessa, a terra prometida. E o povo deixou tudo e saiu às pressas, pegaram algumas coisas, abandonaram as suas casas e foram para o deserto, rumo à terra prometida, saindo do Egito rumo a Canaã. Só que o povo murmurou o tempo todo, o povo murmurou nesse trajeto todo, e isso, claro, trouxe grandes consequências a todos ali. E nós citamos sobre isso em relação também a 8:12, quando o Senhor diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus é a luz que nós precisamos, e quem segue a Jesus não anda nas trevas, busca a verdade, busca receber orientação dele, aprovação dele, direção dele. E essa direção dele é que faz diferença nas nossas vidas. Quando ele diz aqui que ele é a luz do mundo, a luz da vida, a palavra dele diz que luz para os nossos pés é a palavra do Senhor. E essa luz de Jesus precisa estar em nós. Esse brilho de Jesus precisa estar em nós. Por quê? Porque aquele que tem o brilho de Jesus tem palavras de fé, palavras de sabedoria, palavras proféticas para declarar, como nós falamos também no nosso culto de domingo. E na metáfora da luz, Jesus nos ensina 4 lições acerca da salvação. A primeira dela, eu vou citar as 4 e depois eu falo os pontos. Jesus é Deus, primeira. Segunda, Jesus é vida. Terceira, Jesus é guia. E quarta, Jesus é salvação. Então, o primeiro aqui, de acordo com o ensino do Antigo Testamento, Jesus está afirmando que ele é Deus. A expressão eu sou remonta à autorrevelação de Deus a Moisés. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, e enviou a vós. Então Jesus direcionando Moisés, como ele falaria com o povo. Moisés foi levantado para conduzir aquele povo, e o Senhor levantou ele ali, e o Senhor se revelou a ele e se identificou a ele. Diga para aquele povo que é o eu sou que te enviou, porque era assim que ele se identificava. Jesus declara aos judeus que antes de Abraão existir, ele já era o eu sou. Ele é a luz salvadora, cantada pelo salmista e profetizada por Malaquias. Salmo 27, 1, Malaquias 4, 2, 1 João 1, 5. Ele é o Messias, o prometido. Certa vez foi perguntado a Albert Einstein qual era a definição de luz. E o cientista, num dos seus mais sábios e inspirados momentos, respondeu: a luz é a sombra de Deus. Amém? Amém. Então, que essa sombra, que essa luz possa brilhar nas nossas vidas, porque ela é que faz diferença em nós. Em tudo o que fazemos, todos os nossos feitos, em tudo que as pessoas nos veem realizar, elas precisam ver a luz de Jesus em nós. Eu não preciso falar onde eu estou, que igreja eu estou, porque isso não salva ninguém. Mas eu preciso ter algo diferente em mim, que as pessoas não conseguem ver em qualquer um.
E esse algo diferente é a luz de Jesus que brilha em nós, nas nossas vidas. Amém? Segundo ponto, Jesus é vida. Jesus usa a metáfora da luz quando ele diz ainda: Ele é a luz do mundo, isto é, a vida para os mortos espirituais, a verdade para os enganados, a santidade para os impuros, a orientação para os perdidos, a alegria para o triste, a salvação para o pecador. Você percebe que Jesus ele traz resposta através da palavra dele. Quando nós estamos agora no capítulo 8 de João, ele traz respostas para tudo aquilo que nós buscamos nele. Então ele é a luz do mundo, ele é aquele que traz vida aos mortos espirituais, que a verdade aos enganados. Então aquele que tem sido enganado, a verdade de Jesus está sobre ele. A santidade para os impuros, a oportunidade de se levantar, orientação para o perdido. Quantos momentos que nós estamos sem saber que decisão tomar, Jesus tem essa orientação. Alegria para o triste, a palavra dele diz que a alegria dele é a nossa força. A salvação para o pecador, que bom, a salvação para o pecador. Ele é a verdadeira luz. O mundo significa a humanidade pecadora que jaz na escuridão do pecado. Então, o mundo jaz no maligno, como a própria Bíblia diz isso. A humanidade que jaz na escuridão do pecado, no poder de Satanás, sendo manuseada por ele. Satanás tem o governo do mundo por permissão do Senhor e até que ele volte. Bem-vindo aqui conosco, irmã Helena. Luiz França também, boa noite, a paz. Continuando o terceiro ponto, Jesus é guia. Terceiro então, seguir a luz que é Cristo implica em confiar nele e obedecer. Se Jesus é aquele que direciona a nossa vida, se Jesus é aquele que diz sim e não para nós, que nos conduz em todo o tempo, então nós precisamos crer nele e obedecer. Essa é a condição, crer e obedecer. Ele é a luz que norteia e direciona a nossa vida. Se Jesus é a luz que norteia e direciona a sua vida, a minha vida, eu preciso pedir permissão dele. Eu preciso ouvir o que é que ele tem a me dizer a respeito de decisões. Senhor, aprova isso? É desse modo? É neste momento? É com essa pessoa? Tudo eu preciso ouvir de Jesus. Respostas. Por quê? Porque quando eu me submeto à vontade dele, eu sou abençoada. A obediência gera bênção, mas o contrário é maldição para a nossa vida. Amém? Bem-vindo, irmão Francisco, também. Um abraço, meu irmão. Então, eu preciso me submeter sempre à vontade do Senhor. Se eu quero colher bênção, eu preciso me submeter a Ele. Só assim a colheita virá. É claro que a gente ainda falou no domingo, tudo que eu planto, eu colho. Se a minha semente está passada, seca, não tem conteúdo nenhum, não adianta eu colocar ela na terra fértil, porque ela precisa ter uma semente de qualidade também, para que aquele fruto venha forte, aquele fruto venha um fruto que futuramente também vai se reproduzir. Então precisamos nos preparar para ser aquele que semeia no coração de outros. Por quê? Porque à medida que eu dou, eu recebo. E a Bíblia diz que nós recebemos de graça e nós precisamos de graça dar. Jesus é a luz que norteia e direciona a nossa vida. Tal como o farol, Jesus orienta a nossa vida no mar desta existência. Por isso nós devemos olhar para Ele e segui-lo com coragem. Às vezes nós nos frustramos muito em determinados momentos das nossas vidas. Por quê? Porque nós depositamos a nossa confiança em pessoas. Porque nós começamos a crer nas pessoas e deixamos de crer no Criador, no Salvador, no Libertador, no grande Mestre. Então, que o nosso foco seja a palavra do Senhor e aquilo que Ele tem a revelar a cada um de nós.
Tem um autor que faz um comentário aqui ainda que eu queria citar. O significado de seguir tem o mesmo sentido de como um soldado segue o seu capitão. O escravo segue o seu senhor. Um cidadão a uma sentença judicial ou a constituição de seu país. Seguir a Cristo é entregar-se a Ele de corpo e alma. Seguir a Cristo é falar sim para Ele em todo tempo. Seguir a Cristo é se submeter a Ele em todo tempo, querendo ou não. Se Ele está fazendo aquilo que eu desejo, amém. Mas se não for, Ele continua sendo o meu Senhor. E eu preciso ouvir o sim do Senhor e o não também. Porque nós temos facilidade de ouvir o sim, mas grande dificuldade de ouvir o não. E isso não é só do Senhor, mas em qualquer situação. Nós como pessoas muitas vezes travamos diante do não, relutamos diante do não, mas precisamos exercitar isso no mundo físico e no mundo espiritual. Lembrando sempre disso, que Jesus é a nossa liderança maior e a Ele que nós devemos nos submeter em todo o tempo. A vontade dEle deve prevalecer em tudo aquilo que realizarmos. Se você quer ser um abençoado do Senhor, se submeta à vontade dEle. Ouça a voz de Deus. Ouça o Senhor falar com você o que Ele tem para você. Por quê? Porque o que Ele tem para nós é bom. A palavra dEle diz que tudo o que Ele faz é bom e é perfeito. Então, vamos nos submeter à vontade dEle. E colheremos, certamente. E o quarto e último ponto. Jesus é salvação. A recompensa de se crer em Jesus é não viver mais nas trevas, mas ter a luz da vida. Então, a grande diferença na nossa vida hoje é que nós temos Jesus, que Jesus um dia entrou na nossa vida, que um dia nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida. É claro que a Bíblia diz também que Ele nos amou primeiro. Sim, Ele nos amou primeiro, mas aguardava o convite para entrar na nossa vida e fazer morada. Então, a grande diferença hoje é ter Jesus morando em nós. É ter Jesus fazendo morada nas nossas vidas. E para isso, é preciso que Ele tenha um lugar especial. Um lugar de honra. No centro da nossa vida. No centro da nossa vontade. No centro de tudo o que fazemos. Ninguém pode estar no lugar que é dele nas nossas vidas. Quando nós colocamos outras pessoas que até amamos, como marido, filho, esposa, às vezes o carro, a casa, objetos de valor. Então, nada deve ocupar o lugar dele. A honra e a glória devem ser dadas a ele em todo o tempo, porque só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, Jesus, a partir do momento que ele entra em nós não estamos mais nas trevas, porque a luz dele brilha nas nossas vidas. Pela fé, Jesus se torna a nossa possessão interior. Nós o temos e o temos para sempre. Olha que privilégio. Lembrar que um dia Jesus entrou, nós convidamos Ele para fazer morada na nossa vida, para permanecer conosco, tanto aqui quanto lá na eternidade. Nós vamos caminhar com Ele agora. Nós decidimos que Ele era o Senhor da nossa vida. Por quê? Pedimos que Ele entrasse em nós, que Ele escrevesse o nosso nome no livro da vida, que Ele nos desse um novo coração. E tudo isso fez com que Jesus se sentisse livre para trabalhar em nós. Ter liberdade para lidar com as nossas vidas. Continuando aqui. Fomos chamados por Ele das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a palavra de Jesus, ela é aquela que vai iluminando os nossos pés, por onde nós andarmos, e vai direcionando as nossas vidas, e luz para o nosso caminho, né? Ela vai nos guiando, nos conduzindo. A luz do Evangelho, da glória de Cristo, resplandeceu no nosso coração. A nossa vida agora é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais.
até ser um dia perfeito. Então, essa luz de Jesus é aquela que vai brilhando em nós a cada dia. Quanto mais eu busco a Jesus, quanto mais eu desejo dele, mais ele me enche. Mais eu me encho de alegria, mais eu me encho de sabedoria através da palavra, mais eu me achego a ele e entro numa vida de santidade, de fato, na presença dele. Então, faz toda a diferença caminhar com Jesus. Não que eu não tenha mais dificuldades, que eu não tenha mais que derrotar gigantes, não. Caminhar com Jesus é viver, continuar vivendo desafios sim, mas sabendo que quem vai vencer esses gigantes é Jesus por nós. Ele é por nós. E a Bíblia diz, se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele é o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Os fariseus reagiram com hostilidade à mensagem de Jesus, a luz do mundo. Eles o acusaram de falsidade, de heresia. Jesus apresentou-lhes 3 argumentos. Então Jesus, na condição ali de estar dando a palavra final para os fariseus que estavam ali preparados para apedrejar aquela mulher até a morte, e os fariseus tentando arrancar de Jesus a sentença, qual seria a voz dele, a palavra final dele, e Jesus veio ali com 3 argumentos. O primeiro, o seu testemunho é verdadeiro, porque ele sabia de onde veio e para onde ia. Ele sabia de onde veio e para onde ia. Então, Jesus, como sempre, com muita sabedoria, começou a falar com aquelas pessoas de modo a questionar o caráter de cada uma, a vida espiritual de cada uma. Quando ele cita, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquele é o momento onde as pessoas, nós falamos na semana passada, sentiram um peso na consciência. Por quê? Foram refletir nas suas próprias vidas. Porque às vezes nós olhamos para uma pessoa pega em adultério e entendemos que aquele pecado é muito mais grave do que o nosso, que outro dia pulou o muro ali e foi lá no quintal do vizinho pegar um objeto que não era nosso. Então, lembre-se disso, pecado para o Senhor é pecado, ele não tem tamanho, é pecado. Continuando aqui. Segundo ponto, o seu julgamento é verdadeiro porque era exercido junto com o Pai e se fundamentava no conhecimento dele, do verdadeiro Deus que julga o coração, mas os judeus julgavam pela aparência. Jesus julga pelo nosso coração, Jesus julga aquilo que nós sentimos. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, pode todas as coisas. Só ele pode, ninguém mais pode. Então, Jesus, ele julga cada um com o coração. E é assim que nós precisamos fazer, nós precisamos aprender com Jesus. Às vezes nós vemos alguém com uma prática errada e antes de acusar essa pessoa, de dar uma sentença para ela, nós precisamos aprender a se colocar no lugar dela. E se eu estivesse no lugar dela? E se eu fosse Jesus agora? Como é que eu faria, o que ele faria com essa pessoa? Como é que ele julgaria essa pessoa? Qual é a palavra de Jesus em relação a essa prática dessa pessoa? Então eu preciso sempre perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar neste momento? Como é que eu vou lidar com essa situação? Qual é a sentença? Por quê? Porque Jesus julga o nosso coração. Jesus sabia no coração daquela mulher adúltera o que é que ela estava sentindo. A vergonha, a humilhação de ser exposta no meio de uma multidão de pessoas preparadas ali, além de humilhá-la, mas preparadas ali para destruí-las com pedras. Então, o importante é lembrar disso, que Jesus julga o nosso coração. E eu preciso me apresentar diante dele com um coração puro. Porque ele sabe se eu estou de fato arrependida, ele sabe se eu estou mentindo, ele conhece tudo. A gente engana um ao outro, mas ao Senhor, jamais. Então, o julgamento dele é verdadeiro. Por quê? Porque ele julga o coração. Mas os judeus julgavam a aparência. A única maneira de se conhecer o Pai é por intermédio do Filho. A palavra diz que ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, a não ser pelo Filho.
Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem muito. O pedir, para quem eu vou pedir? Para o filho. Para que o filho leve as minhas petições ao Pai. É ele o condutor da bênção. É ele que leva as minhas petições ao Pai, ao Senhor. Então, é ao Filho, ao Senhor Jesus, que eu faço os meus pedidos, que eu faço as minhas orações. E diz mais, que é em nome de Jesus. Então, tudo é em nome de Jesus. Ninguém vai até Deus se não for pelo Filho Jesus. E tudo o que eu fizer, toda a oração que eu dirigir, eu não posso me esquecer de que é em nome de Jesus que eu estou orando. É em nome de Jesus que eu estou colocando essa causa. Então, eu preciso me lembrar disso. A Ele toda a honra e toda a glória. A única maneira de se conhecer o Pai é através do Filho. Logo, os fariseus viviam em total cegueira e ignorância espiritual. Por quê? Porque eles se sentiam melhores que os outros, eles, pela sua posição, onde eles estavam, a posição muitas vezes faz com que as pessoas sejam despertas para o orgulho, que entendam porque ela tem dinheiro mais que o outro, porque ela está numa condição diferente diante da sociedade, ela tem uma casa melhor, um salário melhor, ela é melhor do que os demais. E Jesus vê o nosso coração. Às vezes aquele que não tem nem o que comer, lembra lá da oferta da viúva? Aquela simples moedinha era tudo que ela tinha, que ela entregou, que ela levou ao altar. E às vezes a gente pensa que uma nota grande é que vai agradar o Senhor. Se você pode, claro que o valor dessa nota vai abençoar a casa do Senhor. Mas se você só tem uma moeda, e se Deus tocou no seu coração que você deve entregar aquela moeda, entregue aquela moeda. Porque certamente a medida recalcada, sacudida e transbordante virá sobre a sua vida. Amém? Então, que o Senhor continue trabalhando em nós. Bem-vinda aqui conosco também, Laide. Um beijo, minha amada. Pastora Isaura, lá de Manaus. Bem-vinda também, um grande beijo. Então, o que nós devemos focar na nossa vida? Naquilo que Jesus tem para nós. E sempre que eu oro, eu preciso perguntar isso. Senhor, é isso que o Senhor tem? Se não, faz o que o Senhor deseja. Trabalha da forma que lhe convém. É o eis-me aqui. Eis-me aqui. Quando eu digo isso, eis-me aqui, Jesus, quer dizer, toma a minha vida e faz segundo a sua vontade. Porque Ele, o eu sou, é que sabe de todas as coisas. A Ele toda a honra e toda a glória. E que o Senhor possa nos levar a refletir sobre o comportamento, inclusive, desses fariseus diante daquela mulher, naquele momento onde Jesus afirma: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Que Jesus nos leve a refletir antes de julgar as pessoas, o erro do outro, o pecado do outro, porque às vezes o nosso pecado tem consequências muito maiores ainda, que nós tentamos ofuscar para ver a falha do outro, o erro do outro. Que Jesus nos ajude a ter um coração generoso, bondoso, a olhar para o outro pensando no coração dele, no coração, naquilo que está dentro dele, e se colocando ali como Jesus. E se fosse Jesus agora, como ele julgaria essa causa? Que o Senhor nos ajude a aprender com ele em todo o tempo, ser um bom perdoador, a ter misericórdia do outro. Amém? Graças a Deus. Vamos agora passar para os nossos pedidos de oração. Não sei se tem algum pedido novo. Tem algum, pastor? Então vamos orar. Vamos orar pelas pessoas que estão aí em tratamento de saúde, como o Maurício, o Delmiro, a Rose, Gabriela, Jussara, Roseli, Carmen, Sandra, Iracema, Sueli, Silvia, Helena, Antônio, Raquel, André Ferro, Ilza, Cláudia, Fátima, Marileide, Cleiton, Clarice, Fábio e Rose. Pessoas em tratamentos de câncer, com quimioterapia, com radioterapia, recuperação de cirurgia, e que Deus esteja ali tomando as suas vidas,
também a vida do Caio, um jovem de 23 anos, que é filho de uma ex-aluna minha, que ontem, né? Removeu um tumor no intestino e graças a Deus, para a glória do nosso Deus, ele está bem. O médico disse que foi tudo bem, que o tumor estava localizado somente ali, que foi um sucesso a cirurgia, para a glória de Deus. Então, também pela recuperação do Caio. E também pelos casais Pedro e Juliana, Michele, Ricardo e Fernanda, e também pelos irmãos Cida, Lia, Léo, João, Celso, Rogério, Oscar, as avós Damiana, Ana, Luzia, avó Luzia, não sei se está aqui conosco hoje, está sempre assistindo. Beijo grande aí para a avó Luzia, se ela estiver nos vendo. Irmã Lindaura, pela recuperação da sua vista. O Júlio César também, a Lisa, a irmã Lisa, que também está em aguarde aí de uma possível cirurgia. Também por pessoas com depressão, como a Toninha, a Patrícia, a Mariana. Irmã Elvira, com tratamento também de saúde. E por portas de emprego, a Roseli, o Wagner, que também espera pela aposentadoria, a Graziela, a Rosângela, a Andréa, irmã Neiva, Luiz Henrique, a Juliana Jardim, a família, que Deus esteja visitando, abençoando ricamente a vida deles ali, os seus pais que estão aqui conosco, o irmão Geraldo, a Denise, a Andréa também, Roberto, que passou por uma cirurgia do coração, a Jaqueline, que estará iniciando agora essa semana o trabalho, que os gêmeos vão ficar sem a mamãe a partir de agora, que Deus esteja ali cuidando do emocional da mãe, também trabalhando com as crianças, acalmando elas, levantando pessoas ali para estarem de fato cuidando com amor, né? Não só delas, mas com todas as crianças ali nas creches. Também o João, que é irmão da irmã Grazi, uma criança de 2 anos, que esteve hospitalizada com pneumonia e hoje voltou para o hospital, não passou bem, com febre, com dificuldade, inclusive não está conseguindo andar. Ele é um bebê ainda, né, de 2 anos, e o quadro dele piorou e ele voltou a ser hospitalizado. Continuemos a orar por essa criança de 2 aninhos apenas. Irmã Ruth pede oração também pela sua família, pelo pastor Israel, pela Olímpia também, uma amiga querida. A Silvia está aqui falando, Silvia Brancalhão, nossa amiga aí de ginasial, falando do Luiz Henrique, que ele está recuperando a cada dia, graças a Deus, né? Luiz Henrique também fez uma cirurgia pesada, ficou um tempo em coma, mas Deus recuperando aí a vida dele, graças a ele. Aí temos aqui algumas pessoas do Covid, Claudete Oliveira, que estava entubada, a Eunice, a Fátima, que é a filha dela, e o Adebrail, os 3 também que estavam com recuperação de Covid. A Luciana e a mãe Zilá, lá de Monte Belo, uma família querida, o pastor Mauro também em recuperação do Covid, a Wanda, minha amiga, também em recuperação do Covid, o irmão Jacir em recuperação também, a sua mãe que está bem, graças a Deus. Oremos para que Deus continue sustentando, que ela não se contamine, a avó Guilhermina e o vô Manuel, que Deus também esteja guardando a saúde deles e recuperando, restabelecendo a saúde deles na recuperação aí do Covid. Bom, vamos orar neste momento. Quero pedir que você esteja conosco em oração. Não saia nesse instante, fique conosco. Bem-vinda Wanda Neves aqui conosco também. Um grande beijo vocês, viu? Saudades de todos vocês. O Andrigo, Deus abençoe vocês. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, com várias pessoas nessa lista de pedidos. Muitas delas, Senhor, nós não conhecemos, mas sabemos que cada uma delas são muito íntimas para Ti, Pai.
Nós queremos pedir por cada vida aqui, meu Deus, que o Senhor possa alcançá-las, que o Senhor possa, Senhor Deus, tocá-las, Pai. Neste momento, Senhor, em que buscam recuperação, que o Senhor possa renovar as forças, Senhor, de cada uma delas. Dessas que muitas vezes estão no seu limite de forças. Ajuda, Senhor, fortalece o físico, o emocional, o espiritual. Renova, Senhor, o interior de cada um. Nós sabemos que quando nós somos fortalecidos por Ti, nós encontramos, Senhor, forças físicas para continuar lutando contra as enfermidades e os sintomas de cada uma. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha tocar em cada vida, em cada lar, Senhor, daqueles que estão com dificuldades no casamento, no relacionamento. Deus querido, toca naqueles que estão buscando portas de emprego, que o Senhor possa abrir portas, porque o Senhor abre portas aonde não existe portas, Pai. Nós cremos no seu milagre, que o Senhor possa, Senhor, preparar um trabalho para essas pessoas. Oh Deus, sobre aquele bebê que está internado, que o Senhor possa tocar na vida do Joãozinho ali, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, derramar sobre ele teu bálsamo da cura agora, restaurando a sua saúde. Repreendemos espírito de enfermidade sobre a vida dele agora, em nome de Jesus. Profetizamos a cura do Senhor sobre ele, em nome de Jesus. Também sobre cada uma das pessoas aqui que estão ainda na lista do Covid, que o Senhor possa tocar, Senhor, restabelecendo a saúde, ó Pai, em nome de Jesus, eliminando toda a sequela, porque nós sabemos que as sequelas às vezes duram meses para irem embora, mas o Senhor é o Deus de todas as coisas. Nós colocamos essas causas nas suas mãos. O Senhor é o Deus do impossível, Pai. Toma cada situação, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço. Eu oro ainda por aqueles que estão conosco nesta live, por aqueles que já passaram por aqui e que não puderam continuar. Que o Senhor possa levantar, Senhor, aí agora, visitar, Senhor, aí os lares de cada um. Ó Deus, que o Senhor coloque os seus anjos ao redor de cada família agora. Eu profetizo saúde sobre eles. Eu profetizo, Senhor, renovação espiritual, avivamento, Pai. Aviva os corações daqueles que estão abatidos, desanimados. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, enviando os seus anjos ali agora, fortalecendo a cada vida, Pai, em nome de Jesus. Abençoa do Pai até os filhos, que o Senhor derrame uma unção especial sobre cada lar, trazendo, Senhor, sobre eles cura, restauração, saúde, Pai, em nome de Jesus eu te peço. Também, Senhor, oramos ainda pela nossa nação, por tudo aquilo que temos vivido, por tudo aquilo que ainda iremos viver, por esse ano político, ano de eleição, onde tantas coisas vêm à tona. Te pedimos, ó Pai, como nós acabamos de ver hoje, aquilo que o homem encobre, o Senhor descobre. Que o Senhor traga à tona todo o lixo que está oculto, que o Senhor venha revelar, Senhor, tudo aquilo que não é bênção para a vida da nossa nação. Pai, que aqueles a quem o Senhor levantar, seja aqueles a quem assumir, seja de fato aqueles que o Senhor deseja, porque nós entendemos isso, que aquele que está na liderança foi por permissão do Senhor. Por isso nós já oramos, Senhor, que o Senhor faça ali a sua vontade na vida de cada governante e daqueles que estão para chegar, para administrar a nossa nação, em nome de Jesus. Assim oramos agradecidos a Ti. Pedimos também pela nossa cidade aqui de Paulínia, pela cidade de cada um que está conosco, que o Senhor venha derramar, Senhor, das suas ricas bênçãos sobre os lares de cada um que faz parte dessas cidades, sobre a cidade de Paulínia, sobre a Igreja Batista Filadélfia, aqui do bairro Copperlotes de Paulínia, sobre todas as igrejas aqui da nossa cidade, dos líderes dessas igrejas, que o Senhor possa derramar uma unção especial sobre a vida de cada um. Assim oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e a comunhão do Seu Espírito repouse sobre você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem-vinda, Alenice, também. Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo no coração de todos vocês. Até a nossa próxima quarta, ou no domingo, presencial aqui, 9 horas.